Neste episódio, vamos falar sobre mídias e estratégia. E o convidado de hoje é o Antônio D'Alessandro. Ele é publicitário e jornalista de formação. Foi cofundador da DCS, uma das maiores agências de publicidade do Brasil, com sede em Porto Alegre, chegando a abrigar uma equipe de 140 profissionais. Desenvolveu estratégias de mercado e comunicação para marcas como Iguatemi, Tramontina, Azaleia, Olímpicos, Claro, entre outras, conquistando vários prêmios nos maiores festivais de propaganda do mundo. Em 2005, ele vendeu o controle acionário da DCS para a gigante global WPP. Ele também presidiu o Festival de Publicidade de Gramado e atualmente se dedica à mentoria de algumas seletas empresas. D'Alessandro, seja muito bem-vindo. Olá, Maurício, tudo bom? Obrigado pelo convite, prazer estar aqui participando do Pod Brand e espero que a gente possa também responder aí todas essas questões que sempre provocam e instigam a mim e a toda a tua audiência. Excelente, obrigado pela aceitação do convite, D'Alessandro. Certamente vai ser um grande aprendizado e vai ajudar muito as pessoas a alcançarem a sua melhor versão. Entrando no tema, a propaganda drasticamente está migrando da TV para as mídias digitais, especialmente nos últimos 10 anos. E estes meios digitais têm vantagens em relação à televisão, como por exemplo, ela é mais barata, tem muito mais segmentação e é mais ágil para mudança de conteúdo que a televisão. Então te pergunto, como tu percebes o movimento irreversível dessa migração de telespectadores para usuários de mídias digitais? Na realidade, eu acredito, Maurício, que houve uma inversão de valores e isso acabou, eu acho que democratizando a propaganda, né? Democratizando a comunicação, porque aquela audiência que era estática, que ficava na frente da TV, ou do jornal, da rádio, enfim, ela passou a interagir e cada tela de smartphone hoje é uma TV que possibilita não só a portabilidade, mas como a interação. E todo mundo pode expressar a sua opinião, e aquilo acho que levou um poder para a audiência muito grande. Hoje a gente pode ver que as pessoas comunicam o que pensam, comunicam os seus valores, as suas crenças, os seus propósitos, através de um simples aparelho, né, de um simples device, e isso acabou invertendo muito essa lógica de propaganda, de mídia, audiência, agência, e possibilitou que as pessoas hoje possam comunicar o que pensam, né? E, enfim, mudou completamente. E isso foi assim de uma velocidade muito grande, né? Quer dizer, o público que antes era, digamos, o heavy user das nossas campanhas, hoje esse heavy user, ele, na realidade, ele se transformou em influenciador, e esse influenciador tem seus seguidores e ele também é um canal de mídia. Então a mídia ela saiu daquela posição estática e ela se multiplicou. E todo mundo passou a ser audiência e mídia. Então houve uma revolução muito grande. E isso inverteu a lógica das agências, da mídia, da comunicação. Ela inverteu, mas ela também, eu acho que trouxe muita oportunidade, né? E isso, eu acho que tornou esse universo da mídia e da comunicação maior, mais importante, mais dinâmico. E eu acho que eu
eu acredito que isso trouxe muita importância para o nosso negócio, o negócio da propaganda. Então, eh, essa transformação da mídia convencional para a mídia digital interativa foi talvez o que aconteceu de mais incrível, de mais eh, provocativo nos últimos anos dessa atividade da mídia, da propaganda. É muito interessante porque o consumidor, as pessoas interagindo, que me parece que é o aspecto que mais teve impacto nesta migração da televisão passiva para os meios digitais, que é ativo, se reflete por uma resposta imediata com os likes e dislikes e com os comentários. Em que na televisão não se tem, não se sabe se a pessoa que está assistindo está gostando ou não gostando, e muito menos se percebe comentários, a não ser que se faça uma pesquisa qualitativa a posteriori. E essa é uma mudança muito grande entre a época que as mídias ou a aplicação de verbas de publicidade eram para os meios estáticos, vamos chamar assim, e agora para os meios digitais, né? Então essa transformação ela provocou uma ruptura muito grande na propaganda propriamente dita, né? Ela não só provocou uma ruptura, mas ela trouxe novos players nesse mercado, né? Hoje a gente tem, por exemplo, Google, Facebook e outras plataformas gigantes que absorvem. Ela concentrou também, à medida que ela deu oportunidade, ela concentrou muito a mídia. Só para ter uma ideia, o Google e o Facebook absorvem 70% da mídia digital nos Estados Unidos. Então, isso é um poder muito grande. E são empresas como o Google, por exemplo, é uma empresa avaliada em mais de US$ 1 trilhão. O Facebook está passando por um momento difícil, mas também é uma empresa com uma importância e uma repercussão, um valor gigante. E um outro aspecto também é que agora a gente começa a perceber novas entradas de novas mídias no mercado, porque a publicidade ela não só ela era responsável pela sobrevivência da mídia convencional ou da mídia de massa, depois da mídia, essa mídia que eu me referi há pouco, da mídia das grandes plataformas, como eu dei o exemplo, mas agora também tu percebe assim que Netflix está encontrando na publicidade uma forma de trazer receita e fazer o seu negócio mais importante e como uma oportunidade de recursos para conseguir continuar produzindo filmes interessantes, né, nessa área de streaming. De outro lado, tu percebe a própria Amazon, que começa a ser também uma plataforma de mídia nos Estados Unidos e no mundo, porque ela vai buscar na propaganda o recurso para a sua plataforma de e-commerce. Então, tu percebe assim que também começam a surgir novas alternativas de mídia e empresas que antes não pensavam em ter na sua receita a publicidade, hoje já buscam a publicidade como uma alternativa de recurso. Um exemplo assim mais claro, mais recente é da Netflix, que quando lançou agora essa nova alternativa de assinatura, onde ela reduziu a assinatura parece que de US$ 16 para US$ 6,99, quando o usuário então permite que seja veiculado a mídia, a publicidade no seu perfil. As ações da Netflix já subiram 20% desde esse anúncio, né? Isso aconteceu nos últimos 3 dias.
Então também tem essa instantaneidade das plataformas digitais, né? Não se discute mais que o consumidor, o que o público pensava há 6 meses atrás. A gente discute o que o público pensou ontem e quais foram os likes de ontem, para que a gente então a gente pensa no ontem para decidir a estratégia de hoje que vai estar na mídia digital amanhã. Então, isso ficou numa velocidade impressionante. Então, quando a gente fez a DCS, eu fico imaginando como seria essa velocidade quando a gente começou a DCS, eh, a forma de comunicar, a Telex, e hoje a gente comunica com todas essas alternativas de mídia instantânea que a gente tem, não só para falar com a equipe, para falar com o cliente, mas para falar também com a audiência. Isso é uma loucura. Essa transformação também vem de uma geração em que o telex era o meio de comunicação remoto, os computadores eram ainda uma geração chamada Audit, onde não existiam disquetes, eram cartões com uma fita que gravava dados, mas esses dados eram muito limitados. É impressionante a transformação. Depois veio o fax, né? Eu sou dessa geração, acho muito bacana eu ter passado por esta transformação toda, né? Que essas várias gerações, desde a minha até a atual, a alfa, acabaram vivenciando. As métricas que são ultra segmentadas nos meios digitais, elas tornarão a propaganda ainda mais personalizada comparado com a propaganda que se aplicava alguns anos atrás. E ainda, tu acreditas que esta segmentação da comunicação ela vai aumentar os custos de produção comparado com os clássicos comerciais de televisão que se tinham até então? Na realidade, as métricas elas ficaram muito mais instantâneas, mais precisas. Os retornos que se tem, eles são medidos diariamente nas agências. Então, hoje, quando se planeja, se faz uma campanha, se tem resultado imediato, onde se pode fazer desde a mídia programática até outras alternativas de seleção de canais, e os resultados são avaliados diariamente. Isso trouxe um desafio gigante para as agências, no sentido de apresentar resultados. Se antes aqueles resultados que as agências apresentavam, eles eram mensurados sempre no médio prazo e mensurados quando o caixa, né, quando o caixa do anunciante, do cliente, começava a registrar uma receita adicional em função do resultado da propaganda. Hoje a gente avalia os likes, o engajamento e outras métricas que os viewers, enfim. Então ficou tudo muito instantâneo e talvez até mais profissional, eu acredito. Eu acho que a propaganda, ela com a propaganda da forma que está hoje, ela está mais profissional, ela está mais ela é mais seletiva e ela é mais democrática. Ela ficou mais barata, mas ela também ficou mais cara. Eu posso fazer um comercial hoje, um próprio, quando se contrata ou quando se analisa as alternativas de seleção de meios, sempre se pensa em associar a marca também a um influenciador ou uma pessoa que tem a sua repercussão num grupo com seus seguidores, enfim. Então, esse influenciador ele também vai estar desenvolvendo propaganda com o seu celular e com a sua imagem. E ele mesmo, aquilo é um custo mínimo de produção, ao passo que quando se lança um produto, eu também vou levar em consideração uma produção de um comercial. Eu acho que os comerciais eles continuam
As boas produções continuam com um orçamento elevado, mas se tem a alternativa de se ter boas ideias no mercado de propaganda, mesmo com orçamentos mais baixos, né? Quando lá a gente estava na DCS, eu lembro que quando eu fui presidente do Festival de Gramado, que em 2001 o tema era quem tem medo do mundo digital. E, e aquele tema foi a grande discussão, convidamos os palestrantes, tal, as agências, estava todo mundo muito surpreso, apavorado, desafiado com esse mundo digital que estava chegando e que não sabia muito bem como o que se devia, como conduzir as agências, estrutura, profissionais, equipe, clientes, prospecção, novos negócios. E aquilo foi assim, um, um momento que para mim ficou muito marcado, porque eu nem sabia nada, mas estava todo mundo arriscando. Eu acho que quem arriscou mais conseguiu superar e chegar até aqui, quem arriscou menos talvez tenha ficado lá com aqueles valores ou aquelas alternativas do passado. Não sei se tem certo ou errado nesse sentido, mas que foi um desafio muito grande quando se teve toda essa mudança de um lado, mudou um pouco essa lógica, Maurício, de agência, cliente, fornecedor e mídia, sabe? Hoje esse composto da propaganda ele foi adicionado muitos outros personagens, muitos outros protagonistas que fazem parte do mundo da propaganda, da nossa atividade. Né? Hoje a estrutura de uma agência ela não é mais aquelas 4, 5 áreas especializadas, ela tem áreas com diversas especialidades. E eu também vejo assim que as agências elas se prepararam de diferentes maneiras. Né? Os grandes grupos, as grandes companhias, como os grupos internacionais, WPP, Omnicom, Interpublic, eles tiveram recursos para irem adquirindo empresas com especialidade nesta área digital. Ao passo que as agências menores, agências regionais, elas tiveram que buscar com seus recursos profissionais com esta habilidade e se juntou nas agências. Naquele momento, nós tínhamos 3, 4 gerações de profissionais que tinham começado na atividade como eu, no tempo da letra 7, da fotocomposição, e onde se montava o anúncio, e se tinha profissionais que não imaginavam que aquilo existia e que só enxergavam a propaganda do ponto de vista de uma tela de computador e, mais recentemente, apenas de uma tela de um smartphone. Então, aquilo foi um desafio muito grande. As grandes companhias com recurso para comprar outras empresas, as menores empresas com a agilidade de poder contratar e descontratar a equipe e buscar profissionais e poder colocar esses profissionais dentro da agência. E houve essa mistura de gerações e que foi muito legal. Eu acho que os anos 90, especialmente os anos 2000, na propaganda, foram extremamente desafiadores, e que eu tenho memórias assim, de situações muito interessantes e que me deram muito prazer do ponto de vista profissional. Em 2005, quando a gente se aproximou do grupo WPP, aliás, primeiro a aproximação foi no ano de 2000, quando o grupo WPP, através da JWT, adquiriu 39% da DCS, e em 2005 adquiriu a maioria do capital, ainda restando os antigos sócios com a minoria. Aquilo a gente pensava que seria uma maneira não de ganhar dinheiro como a venda do negócio, porque o negócio era um negócio pequeno,
enfim, uma receita na época de 20 milhões de reais, 25, mas era uma maneira da gente estar associado a um grande grupo com tantos recursos que a gente imaginava então que todos esses recursos poderíamos disponibilizar para a nossa equipe, como muitas vezes a gente fez, e também esse conjunto de informações e dados, enfim. Então, manter clientes numa agência sempre se teve dois grandes desafios, Maurício. O primeiro era manter os clientes, né? Não sei se nessa ordem de importância, mas primeiro manter os clientes. E para manter os clientes tinha que ter uma equipe sempre motivada. E o segundo desafio era manter a equipe. E manter a equipe também era um desafio gigante. E a gente acreditava que, estando assim associado a um grupo internacional e competente, como o da UPP era e continua sendo, isso levaria para a DCS essa alternativa, sim, das pessoas enxergarem numa empresa com base regional a alternativa e a perspectiva de crescimento profissional. E para os clientes, eles sabiam que não eram atendidos por uma agência local com apenas uma autonomia naquela região, o conhecimento e informações e relação, enfim. Então, isso foi um dos motivos. E justamente pensando nesse teu comentário no início, que eu acho que é um comentário muito interessante, porque tu juntou as métricas com as agências, o desafio, a equipe. Então, esse foi foi o que a gente viveu muito naquele momento e acho que hoje, mesmo nos anos 2020, muitas agências estão vivendo este momento, né? Para algumas agências, esses desafios chegaram mais recentemente e que são desafios interessantes, porque eles definem a sobrevivência da agência, se a agência vai estar viva daqui a um tempo. E isso sem falar também que hoje uma pessoa, duas pessoas com talento é possível fazer uma agência, né? E que eu acho isso incrível também. Eu acho que é uma a publicidade ela deixou de ser alternativa de trabalhar em agência e veículo ou em grandes agências ou cliente. Hoje, algum talento, quando se sai da faculdade e com muito conhecimento, se pode iniciar uma agência ou até arriscar um passo dentro do mundo da tecnologia, desenvolver um negócio, desde uma fintech ou um aplicativo, e isso acaba se desdobrando e pode até se tornar um unicórnio, né? Onde a empresa vai passar a valer $1 bilhão. Então, esse mundo assim de tantas coisas acontecendo e tantas alternativas é que eu acredito que fez a propaganda ser maior ainda do que era. É muito interessante essa tua observação em relação a um ou dois talentos profissionais formarem o seu business. Alguns episódios atrás, eu conversei com o Luciano Deoz, do GAD Design. E o Luciano fez um comentário muito interessante. Qual é o conceito que determina e define uma agência pequena ou grande? É a quantidade de pessoas? É o faturamento que ela tem? Porque uma única pessoa com um talento muito peculiar, hoje remotamente pode atender clientes no mundo inteiro. É extremamente virtual a relação de contato entre o criador e o cliente. E uma outra variável é essa que tu comentaste sobre os dois grandes desafios já em 2000 e poucos, um de reter clientes, sobretudo reter talentos. E aí, entrando neste tema, quais são os maiores desafios que tu vê hoje para que as agências se mantenham criativas e competitivas?
No mercado onde a maior fatia de consumidores são os millennials e a geração Z, todos nativos digitais, e a gente já tem dados de que esta nova geração, sobretudo a Z, e a Alpha, que é mais nova ainda, dedicam até 7 horas por dia em frente a um smartphone, a um tablet ou um computador, abrindo mão da televisão, das mídias clássicas, né? Qual o desafio do ponto de vista criativo das empresas que desenvolvem o processo da comunicação hoje? Essa é uma pergunta muito interessante, Maurício, porque ela, para ser respondida, ela exige assim que a gente tenha uma visão bem completa do nosso negócio. E eu começaria respondendo que talvez o primeiro importante desafio é saber integrar as equipes de old school, né? Quer dizer, que são aqueles profissionais com talento e com especialização que começaram lá no passado da propaganda, no passado que eu digo é sempre o passado recente, porque hoje 10 anos é passado, 20 anos, com essas novas equipes de profissionais. Né? E que não pode haver um preconceito em que o jovem sabe mais do que o profissional mais experiente e que o profissional experiente ele não pode se achar dono da verdade e não valorizar a experiência recente, pouca, mas uma habilidade muito importante desse profissional jovem. Então, administrar esta equipe diversa dentro da agência, para mim, é um grande desafio. É um desafio de um empresário de propaganda, é o desafio de um gestor nesta área, administrar essa diversidade de gerações, habilidades e talentos dentro de uma mesma equipe. E a outra parte da tua pergunta que fala sobre pessoas. Eu, sabe, nos meus 40 anos de propaganda, não sei exatamente isso, por aí, eu sempre fiquei muito impressionado como as agências, sempre, no passado, sempre foram muito pouco cuidadosas com a equipe dentro das agências. Eu vi assim agências com receita pequena, com 100 pessoas, 150 pessoas, 200 pessoas, com uma receita per capita muito pequena. E aquilo sempre me deixava preocupado, porque produtividade em qualquer negócio é um tema a ser lutado, brigado e perseguido diariamente. E eu não via produtividade naquele modelo de gestão. E com essa mudança toda que houve lá no início, que a gente conversamos no início do nosso encontro, ela provocou assim, uma revisão desses conceitos. Né? Aquelas agências que tinham, desculpa, que tinham 200, 300 pessoas, eram uma agência que hoje elas se transformaram em 50 pessoas, 70 pessoas. Porque eu sempre me preocupei, porque ter 200 pessoas ou 300 pessoas dentro de uma agência, com certeza eram 300 pessoas mal pagas. Essa é uma atividade que lida com talento, com pessoas imaginativas, com profissionais com habilidades diversas. E não é uma atividade de operacional, ela é uma atividade que tem. É uma atividade de software, não é uma atividade de hardware. Então, eu vi muitas empresas com tantos funcionários. Então, aquela pergunta assim que foi feita,
O que é uma agência grande? Para mim, uma agência grande é uma agência que tem uma receita e tem um bom lucro. Né? Isso, para mim, é uma agência grande, eu não tenho dúvida. Uma agência com uma receita de, sei eu, 5 milhões de dólares, 10 milhões de dólares, acho que já é uma agência importante no Brasil. Mas não podemos esquecer também do lucro, porque uma agência ela pode ter uma receita importante, grande, sei eu, 30, 40, 50 milhões de dólares, e ter um lucro pequeno. É claro que as margens hoje diminuíram bastante em todas as agências, mas em algum momento a gente trabalhava com margens altíssimas. E talvez a gente, talvez eu não fiz esse trabalho, esse esforço de saber hoje quais são as margens das agências. Mas o cuidado com a margem é, para mim, uma questão assim, para mim deve ser um desafio e uma permanente atenção do gestor. Porque um negócio que não se sustenta não é um negócio que não tem lucro, não é um negócio sustentável, em qualquer ponto de vista. Então, concluindo essa resposta, eu acredito que o desafio é gerir e administrar essas pessoas dentro de um ambiente de trabalho. Eu também já vi, eu tive uma experiência há uns 5 anos atrás, que precisava desenvolver um logotipo, e eu descobri um site, casualmente, em que eu fiz um pedido, descobri um site de profissionais do mundo inteiro. Eu lá coloquei o orçamento que estava disponível a gastar, investir com aquele trabalho. E eu tive 25 pessoas de diferentes países que apresentaram um estudo de visual de uma marca que eu estava desenvolvendo. Neste caso foi com a minha mulher, que é estilista, que tem um negócio dela. E acabamos escolhendo um diretor de arte baseado na Índia. E um trabalho muito bom. E aquele trabalho custou um valor baixíssimo. Um valor, não estou me lembrado, mas um valor que custou $400. Então, hoje, nós precisamos, nós, agências, temos o desafio de competir com tudo. E, inclusive, fazer trabalhos de $400, $300 e que esses trabalhos sejam rentáveis dentro da agência. Esses são os desafios. Porque se a agência não tiver este jogo de cintura e conseguir produzir, é muito difícil fazer trabalhos baratos em estruturas grandes, mas é um desafio que as agências têm, porque hoje a concorrência não é só a agência da esquina, mas é todo esse universo de competidores que existem como alternativa no mercado em que a gente que passou a existir. Sobre este ponto, questão da gestão e rentabilidade, eu recomendo que os sonhadores e fazedores que estão nos acompanhando retomem o episódio 15 do Pod Brand com o senhor Fernando Faria, que é CEO da Pandi, que é uma empresa de design estratégico com base em São Paulo, e que desenvolveu um software, um sistema de gestão dos projetos, onde cada projeto é monitorado em tempo real por toda a cadeia de valor, do atendimento ao designer, inclusive o cliente. E isso dá a devida importância para que o projeto, para que o atendimento àquele cliente também seja rentável, né? Que a agência, que a empresa tenha justamente a performance desejada, planejada. Então eu recomendo a todos que retomem o episódio 15. A produção independente de conteúdo, hoje, ela revela pessoas anônimas e elas se tornam inclusive celebridades, com milhões de seguidores e fãs. Qual deve ser o critério para que as empresas minimizem risco em associar suas marcas a estes talentos
cujos valores morais, culturais ainda não são tão conhecidos, porque estas celebridades digitais despertam de maneira quase que instantânea, dependendo do conteúdo que produzem, e geram um engajamento muito grande. Então, qual é a tua opinião sobre esta associação entre as marcas e estas personalidades do ambiente digital? Esse é um desafio permanente, que é a gestão de, de talentos, gestão de pessoas, de celebridades, esportistas, artistas. E o risco é altíssimo, especialmente agora que se tem uma alternativa gigante, enorme, de celebridades, que todo mundo parece que quer ser celebridade, e essas celebridades, quando elas se tornam conhecidas, elas são alvo das agências no sentido de divulgar a marca, associar uma marca. Eu acredito que, neste sentido, as agências têm que ter muito cuidado, sempre estudar o passado deste influenciador, olhar o timeline dele, toda a sua história de comunicação, de posts e de manifestos, mas mesmo assim o risco permanece muito grande. A gente teve agora recentemente o caso da Kim Kardashian, que anunciou uma criptomoeda, e essa criptomoeda era uma daquelas pirâmides, e que a pirâmide desmoronou, e ela foi, talvez ela nem soubesse o que ela estava anunciando, o que ela estava comentando, incluindo num post ou num comentário, e ela foi obrigada a pagar como indenização, como multa, $1.200.000. Então, uma personalidade como a Kim Kardashian, lá nos Estados Unidos, reconhecida já com uma história de audiência e com um número de seguidores gigante, aconteceu isso. Então, quando a gente traz para um mundo assim menor e com um número de seguidores e personalidades com um número menos importantes e menos reconhecidas, esse risco ele aumenta. A gente teve, por exemplo, um episódio interessante que foi no Australian Open deste ano, quando o tenista número 1 do mundo, Djokovic, chegou em Sydney e ele não tinha feito teste de Covid, e ele se recusou, e a legislação do país não permitia que ninguém pudesse chegar sem ter feito o teste ou a vacina. A vacinação. A vacinação. E ele, então, foi impedido de competir no Australian Open. Com certeza, naquele momento, para a Lacoste e para a Red e ASICS, que patrocinavam o Djokovic, teve algum prejuízo no patrocínio, na imagem que estava associada ao tenista. Enfim, então eu acho que esse risco, eu acredito que esse risco existe, e as agências têm que dar mais cuidado, ter uma atenção maior, com uma aproximação, conhecendo o passado e também buscando profissionais que tenham agentes que sejam bem orientados. Cada marca acaba tendo a preocupação e buscando critérios que determinem menor grau de risco para a associação do seu nome, da sua marca, com certas celebridades. Nós tivemos o caso de uma artista que acabou pisoteando a bandeira brasileira recentemente, né? Uma certa afronta a um símbolo nacional. Então realmente é muito preocupante. Nós chegamos no momento do pinga-fogo.
E o Pinga Fogo são 3 perguntas que eu faço a todos os convidados. Primeira delas, quais são as virtudes do empreendedor de sucesso? Maurício, essa pergunta é muito interessante porque eu já assisti outros pod brands teu, outras edições, e todo mundo diz alguma coisa e diferente. E eu acho que em algum momento tu poderia juntar tudo isso e fazer, acho que uma edição só sobre este tema, porque ele é muito interessante. Eu, sinceramente, eu acho que não tem regra. Eu já vi empreendedores de sucesso que trabalham muito pouco, que do ponto de vista que no politicamente não é uma coisa politicamente correta, trabalhar pouco, talvez hoje seja mais politicamente correto, e ter muito sucesso trabalhando pouco, e já vi pessoas trabalharem muito e também terem sucesso com atitudes diferentes. Mas uma delas eu encontrei em todas as pessoas que têm sucesso é aquele empreendedor que sabe vender a sua ideia, que ele sabe apresentar o seu projeto. Ele envolve as pessoas, ele seduz os investidores, ele atrai os clientes, ele lidera os funcionários, ele motiva todo mundo que está em volta dele. Essa, para mim, é uma característica que eu encontrei em todos os empreendedores de sucesso, que é saber vender o seu negócio, a sua visão, a sua missão, a sua proposta de negócio. E esta, para mim, é uma característica que sempre esteve presente e, para mim, ela é a primeira característica. Acho também que saber lidar com pessoas é muito importante, especialmente num mundo tão diverso como a gente está vivendo. Procurar resultados de longo prazo, não querer ganhar dinheiro tudo no curto prazo. Eu acho que ter uma visão do seu negócio de longo prazo, como se dizia, e que eu acho que é uma frase que ainda continua valendo, não é querer ganhar dinheiro amanhã, mas é querer ganhar dinheiro sempre. Então, essas são as características que, segundo a minha experiência, sempre foi uma característica das pessoas, dos empreendedores de sucesso. Excelente recomendação de criar este apanhado, né, das respostas dos convidados do Pod Brand, especialmente das perguntas do Pinga Fogo. Grande sugestão da Alessandro. O que diferencia os sonhadores dos fazedores? Maurício, eu sonhador, ele é uma pessoa que, que tem imaginação. Lá no teu livro, a Árvore da Marca, muito interessante, lá tu comenta da visão, que tu faz uma metáfora, uma analogia entre as raízes de uma árvore com a visão de um empreendedor, que é aquilo que deixa sólido. E eu acredito que o sonhador, ele é aquela pessoa que tem uma inspiração, ele tem uma vontade. E, e esta vontade, para mim, é que faz o fazedor se mexer. Ela é, na minha opinião, o combustível do fazedor. E o fazedor, ele se alimenta do resultado. E o resultado alimenta o sonho. O sonho, ele até pode ficar maior à medida que tem resultado. Então, eu acredito que o resultado, que o sonhador e o fazedor, eles são diferentes, mas também eles são muito parecidos, porque a visão estimula o movimento, que estimula o hands-on, que faz
produzir, que alimenta o sonho, que estimula a visão e que traz sucesso. E a última, o que é design? Essa pergunta é ótima porque eu já estive em várias situações em que se polemizou muito sobre design. Design, na realidade, é o conjunto de forma que atrai e experiência que seduz. É a forma que atrai meus olhos, que me dá uma sensação de bem-estar e de um relaxamento visual e de sentimento, e que quando eu experimento, eu tenho vontade de continuar experimentando. Então, é o exemplo mais clássico que vem à mente, mas vamos tentar outros. O iPhone é um exemplo irrepreensível de design e que é funcional. O design ele atrai e ele funciona, ele estimula a experimentação, ele é funcional. Por exemplo, aqui na Itália, que é a terra do design, especialmente do design de moda, mas tem tantos outros designs em outras áreas, por exemplo, o design de automóveis, um design mais simples, que é o design da Vespa, que é um ícone italiano, tem um design clássico e é um produto que dá prazer em pilotar, em andar de Vespa. Então, o design é esse conjunto de atração visual com prazer na experimentação. Se a gente for para o campo da moda, o Brunello Cucinelli é um ícone da moda italiana, hoje reconhecido no mundo inteiro, que faz uma roupa com design sem igual, com muita personalidade, e é um produto que, ao vestir, ele traz conforto, prazer, com bons tecidos, com um corte amplo, que estimula o uso e que, enfim, que proporciona prazer. Um outro exemplo também, a própria Cartel, que é uma marca de design italiana, muito focada em luminárias, enfim, então é um design que é copiado no mundo inteiro e é um produto que dá experiência de prazer em experimentar. Maravilha. D'Alessandro, nós estamos chegando no final, mas antes eu gostaria que tu indicasse um ou mais livros, fica à vontade, que ajudem as pessoas a alcançarem a sua melhor versão. Sabe quando a gente conversou antes, preparando o nosso Podbrand, eu lembrei de um livro que ele foi meu livro de cabeceira há muitos anos, e, e eu vou indicar ele, porque é um livro que eu descobri que eu estava caminhando em Londres e dei numa pequena livraria, que depois eu voltei lá e a livraria não existia mais, mas ele ainda é editado, que é um livro muito interessante. Ele estimula aquela talento em se fazer entender e vender o seu negócio, que nós comentamos antes, mas também estimula o espírito de competitividade, que é esse livro muito interessante, Life is a Pitch, How to Sell Yourself and Your Brilliant Ideas. Ele tem uma nova edição. Essa edição, ele tem um comentário do Terence Conran, do Sir Terence Conran, e a nova edição dele tem de um publicitário reconhecido e muito importante, que é do
do publicitário John Eggert, fundador da Saatchi, depois fundador de uma outra agência chamada BB-8, que faz o comentário. Então, é um livro muito interessante porque ele ajuda ao empreendedor a vender suas ideias, seja para que público for. E como fazer um pitch, como se apresentar, como criar um storytelling. Então, é um livro muito interessante. Mas eu também não posso deixar de mencionar uma biografia que eu li, que foi uma biografia que eu li, e eu gosto muito de ler biografias, porque biografias inspiram as pessoas. E eu acho que tudo que inspira ajuda o empresário a desenvolver o seu negócio. E uma de tantas biografias que eu li foi do Winston Churchill. E ele era um sujeito assim de um pragmatismo muito grande e de frases memoráveis. E ele dizia o seguinte, que de fracasso em fracasso se chega ao sucesso. E sabe que eu gostei tanto dessa frase que eu imprimi essa frase e eu carregava na minha pasta de trabalho, eu carreguei essa frase durante 20 anos na minha pasta de trabalho. Então, eu acho que biografias, eu sugiro ler biografias como, enfim, Steve Jobs. Recentemente eu tive a oportunidade de ler a biografia do Obama. Eu acho que cada pessoa a gente pode aprender bastante. E biografias é um caminho interessante, um caminho, uma alternativa bem que ajuda bastante. Muito bem, só para reforçar, estes livros que tu recomendou vão estar com um link para que as pessoas possam acessar e adquirir numa plataforma de compra de livros no site do podbrand.design. D'Alessandro, eu te agradeço muito, muito obrigado pela aceitação, foi excelente esse papo, certamente vai ajudar muito as pessoas a alcançarem a sua melhor versão e espero revê-lo em breve em algum outro episódio do Podbrand sobre um tema que seja complementar a esse que a gente teve hoje. Te agradeço, Maurício, pelo convite, adorei participar, espero que a gente possa transmitir para o teu público, algo que a gente seja alguma inspiração para o teu público e conta sempre comigo. Parabéns pela tua ideia, pela tua iniciativa. Obrigado, muito obrigado por colaborar com esse projeto. Eu te convido a comentar e avaliar este episódio, fazer sugestões, propor novos temas e também enviar suas perguntas. Visite o nosso site podbrand.design. Teremos sempre a programação atualizada, recomendação de livros como estes que o D'Alessandro nos indicou e muito mais. Você pode também enviar suas perguntas através dos comentários aí embaixo, ou então pelo e-mail hello@podbrand.design. É você influenciando o podcast. E se você chegou até aqui melhor do que entrou, compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento. Se inscreva em nosso canal, clique aí no gostei ou não gostei, e isso ajudará muito para que outras pessoas também alcancem a sua melhor versão. Agradeço muito a presença do Antônio D'Alessandro e em especial a você que nos acompanha. Nos vemos no próximo episódio do Podbrand, o podcast do design.